Bom dia, é muito bom ter você aqui, né? Principalmente porque nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Esse estudo está associado às visões de mundo, ou melhor, né? Nós estamos falando sobre visões de mundo, mas porque a nossa centralidade, a nossa ênfase é a visão pautada na lente bíblica. Então, para que a gente possa compreender como é que essa lente bíblica ela se estabelece, é necessário, então, que a gente tenha uma visão ou uma perspectiva sobre outras lentes que estão presentes na realidade social. Principalmente porque quando nós formos, né, apresentar os pressupostos da lente bíblica, a gente possa fazer exatamente esse confronto e perceber, né, quais são, vamos dizer assim, os distanciamentos existentes entre estas perspectivas. Hoje nós vamos trabalhar com o discurso, não o discurso ainda, né? O discurso nós vamos deixar para a aula seguinte, né, aula 7, mas hoje nós vamos trabalhar com um contexto bem diferenciado, que é o contexto de Atenas, tá? E por que isso? Porque é nesse contexto em que a gente vai poder evidenciar, né, a presença dessas lentes e como que elas se posicionam em relação à realidade. E se elas dão respostas ou não, né, vamos dizer assim, as questões essenciais, as questões básicas, né, e que respostas elas dão, se dão, né. Então, essa é a proposta que nós vamos trabalhar nessa aula, né, e eu espero, né, que até aqui esteja ficando mais claro, né, o assunto sobre visões de mundo e trazendo um pouquinho mais para perto, né? A gente às vezes fica, vamos dizer assim, perplexo diante de uma terminologia ou diante de um conceito, né? E essa perplexidade às vezes empata a nossa forma de olhar. Isso porque a gente, às vezes, trabalha, ou melhor, não às vezes, né? Porque a gente trabalha mesmo com a questão do conhecimento e da familiaridade, então a gente vai, na verdade, interpretar de acordo com aquilo que me é familiar, ou seja, com aquilo que eu conheço, né? Desse conceito. E, às vezes, essa familiaridade, ela traz equívocos, e esses equívocos acabam impactando a nossa interpretação e a nossa compreensão da realidade, né? Por isso que a gente precisa não apenas ter, vamos dizer assim, o conhecimento que é familiar, mas eu preciso também ter, né, conhecimento sobre os pressupostos e como é que esses pressupostos são aplicados à vida, ou seja, como é que eu coloco esses pressupostos em prática. E se, de fato, eles são verificados, né, na prática, né, ou seja, na minha realidade. Então, é algo que, de fato, a gente precisa prestar muita atenção para que a gente não possa incorrer, né, vamos dizer assim, em ideias que não são aquelas que, de fato, a gente deveria ter, ou pressupostos que, de fato, a gente não deveria ter, né? Bom, diante disso, então, eu vou começar a apresentação, né, da aula, não da aula, né? Vamos falar assim, né, da nossa conversa hoje, melhor, né, porque a aula parece que a gente está querendo vamos dizer assim, impor, não é, a ideia não é essa, é a gente, na verdade, trabalhar mesmo com os significados, né? Então, nós vamos, hoje, né, discutir um pouquinho sobre a perspectiva secular e seus pressupostos. Quando a gente fala de perspectiva secular, né, a gente está dizendo essa perspectiva que está presente na realidade.
e que ela pode ser, né, vamos dizer assim, apresentada em diferentes, vamos dizer assim, em diferentes dimensões da vida. Então, ela pode ser apresentada a partir das músicas, ela pode ser apresentada a partir, vamos dizer assim, dos relacionamentos, a partir das obras, a partir, vamos dizer assim, da cultura, né, que está, vamos dizer assim, impregnada, e ela também pode ser veiculada, né, pelo contexto educacional. Aí você vai dizer assim para mim, mas Gleides, por quê? Bom, porque quando a gente tem um contexto educacional, o contexto educacional ele é formacional. Então, como é que eu como é que eu vou, na verdade, disseminar uma ideia? Exatamente a partir dessa formação. Então, eu já vou formando a mentalidade para pensar daquele jeito, né? Então, a perspectiva secular, ela também trabalha, né, sobre a ótica educacional. E se ela trabalha sobre a ótica educacional, ela vai impor, né, algumas bases, e essas bases vão nortear, né, a vida das pessoas. Tanto é assim, né, que quando nós temos a perspectiva secular, você vai ver que ela vai, vamos dizer assim, influenciar, inclusive, o discurso, né, das pessoas, dos sujeitos, né? E ela vai influenciar de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito forte, tá? Então, quando você conversa com as pessoas, isso já está, vamos dizer assim, já faz parte, ou seja, já é apropriado. Então, ela não consegue pensar em outro caminho senão aquele em que ela foi educada, em que ela foi formada. Bom, então veja, mas para que a gente possa falar da perspectiva secular, eu vou compartilhar com vocês, né, um olhar que foi me enviado das aulas, né, e eu retirei só apenas um trecho da fala, porque ele é bem revelador e ele faz exatamente essa distinção, né, entre essas visões de mundo, ou seja, entre as cosmovisões. Então, veja, a ideia aqui é exatamente essa, né, que a partir desses estudos sejam o quê? Produzidos olhares, ou seja, sejam refeitos, né, reavaliados, reanalisados, né, revisitados esses olhares, e esses olhares que estão fundamentados em reflexões. Então, não é naquilo que apenas se diz, ou seja, naquilo que eu estou dizendo para você, mas parte das reflexões que você vai fazendo a partir daquilo que é dito, né? E essas reflexões, elas demandam esse confronto, né? E esse confronto entre os posicionamentos. Por isso que a gente visita texto e contexto o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo em que é falado sobre o texto que norteia, né, vamos dizer assim, o estudo, é também dado que o contexto onde esse texto foi produzido, onde esse texto foi gerado. Por quê? Porque o contexto, né, ele é implicador, né, da construção do texto. Então, ele faz a tessitura desse contexto, né? Então, o contexto, ele nos ajuda, né, a entender o porquê que as pessoas, né, se posicionam de certa maneira e por que ela defende tais posicionamentos, tais ideias. Então, a questão é que você possa, né, estabelecer essas conexões entre o texto e os seus pressupostos, para que quando você olhar para o texto, você possa perceber se ele parte de uma perspectiva, né, bíblica ou não. Então, veja, esse texto, necessariamente, ele não precisa ser, né, somente aquele que está contido na palavra de Deus, mas ele pode ser, né, advindo de uma música, de uma obra de arte, de uma, vamos dizer assim, de uma fala, de um depoimento, de um discurso. Então, veja, tudo aquilo que é texto, né,
é aquilo que se coloca como vamos dizer assim, um veículo de comunicação. Então, veja, por conta de ser esse veículo de comunicação, ele vai passar o quê? Ele vai passar uma ideia. E essa ideia é que, de fato, veicula, né, ou, vamos dizer assim, tem como base, né, um pressuposto ou vários pressupostos. Então, por exemplo, diante de uma imagem, diante de uma fala, diante de uma escultura, eu posso perceber o quê? Quais são, né, os pressupostos que estão presentes na realidade social. Ou seja, como que a pessoa que criou esses discursos, ou, né, vamos dizer assim, esses textos, ela interpreta e ela se apropria dessa realidade, tá? Então, veja, a guisa de conclusão, né, da aula, vamos dizer assim, da série de estudos, né, que foram feitos até aqui, me veio, né, vamos dizer assim, essa conclusão, né, então, eu coloquei até assim, né, a guisa de conclusão, ou seja, um desejo de concluir, né, então, a pessoa me mandou assim, no caso de Daniel e companheiros, foram criados conforme Deuteronômio 6, então, ou seja, ela tá fazendo exatamente o confronto entre, vamos dizer, a forma como eles pensavam, né, e o contexto vamos dizer assim, de formação em que eles viviam. Então, ela utiliza Deuteronômio 6, porque Deuteronômio 6 você tem, né, uma indicação do próprio Deus como deveria ser esse processo educacional, né? Inculcarás a teus filhos, né? Inculcar aos filhos não é abrir a cabeça e colocar as coisas lá dentro, né? Essa palavra, às vezes, ela causa certas distorções, inclusive, do conceito, né? Porque, na verdade, é você trabalhar com, né, todos os princípios que estão ali presentes para que eles possam ser o quê? Para que eles possam ser introjetados, ou seja, apropriados, para que eles possam fazer parte de mente e coração. Então, essa palavra inculcar é exatamente isso, né? É fazer parte da minha mente e do meu coração. E aí, veja, você tem duas dimensões, né, presentes dentro dessa perspectiva. E aí, veja, eles cresceram com a ótica. Que ótica? A ótica hebreia, né? A ótica que está associada, né, à forma como Deus estabelece o processo formativo. Diferente dos babilônios, né? Porque eles tiveram, e Nabucodonosor, porque tiveram outra formação, ou seja, eles viveram em outro contexto. Assim, eles têm uma outra cosmovisão. Então, Nabucodonosor era conhecido como filho de deuses, no sentido de seus representantes da terra. Então, veja, por isso que ele vai ter certos posicionamentos, porque esses posicionamentos fazem parte do contexto onde ele cresceu, onde ele foi gerado. Então, se a gente pudesse fazer vamos assim, um fechamento, né, sobre o estudo que fizemos, né? No livro de Daniel, a gente pode dizer exatamente, são cosmovisões diferentes, por quê? Porque a formação, né, desenvolvida, ela é diferente, e por ser diferente, ela vai, na verdade, fundamentar, né, diferentes tipos vamos dizer assim, de relacionamento com a vida. E se ela vai, né, fundamentar diferentes tipos de relacionamento com a vida, então as respostas que cada um deles dá, né, ou oferece, ela vai ser diferenciada. Então, nós terminamos aqui, né, a análise sobre o livro de Daniel, e agora nós vamos fazer um salto, né? Esse salto, ele é necessário, né, embora a gente possa encontrar evidências, tá, ao longo do Antigo Testamento sobre essa cosmovisão, ou sobre vamos dizer assim, sobre aquilo que vai ser apresentado, né,
hoje, e também nas aulas 7 e na aula 8, mas eu, vamos dizer assim, escolhi dar esse salto, né, porque ele vai falar da filosofia, e a filosofia é um tema que está muito presente na realidade, inclusive está sendo até fruto de, vamos dizer assim, de críticas, né, sofrendo várias críticas, e não apenas isso, né, tem pessoas que perguntam o porquê da filosofia. E se a gente entende, né, o porquê da filosofia, a gente vai perceber que ela também impacta na cosmovisão, ou seja, na visão de mundo. E também, olha só, nas defesas que são produzidas por essa visão de mundo. Então, eu tinha esquecido, ainda tem mais essa questão aqui que ela coloca, perdão, me perdoe, né? Ela diz assim: por outro lado, Daniel e seus amigos são terriferentes, foram trazidos com aqueles que Deus separou para preservar da destruição de Jerusalém, e eles entendiam que Deus está no controle de tudo, preservando esta turma, né? Achei legal essa palavra, né, da pessoa, né? Esta turma, e deu exemplo de sobra para que os babilônios o conhecessem também. Então, veja, a partir da vida de Daniel e seus amigos, Deus os utiliza enquanto instrumentos para que outras pessoas possam conhecer de fato quem ele é. Agora sim, eu acredito que tenha finalizado e a gente pode chegar, então, no assunto do nosso estudo de hoje. Bom, nós vamos falar da cidade de Atenas, por quê? Porque o nosso texto, ele remete, né, a Atos 17, e vai começar do versículo 16 ao versículo 23. E aí você vai dizer assim para mim: nossa, Gleide, mas por que você fez esse recorte? Porque eu quero, primeiro, que vocês entendam qual é o contexto, né, em que Paulo se depara, né, o apóstolo Paulo se depara, e depois o porquê, né, dele fazer o discurso que ele fez. Então, veja, são vamos dizer assim, são dois momentos. Então, nós vamos falar do primeiro momento, que é esse contexto, para a gente poder entender o texto, né? Olha que eu disse para vocês, se eu não entendo o contexto, eu também não vou entender o texto. Então, eu preciso saber exatamente quem era Atenas, né? O que consistia Atenas? Quais eram os pressupostos defendidos pela cidade de Atenas, ou pelos atenienses, né? E estrangeiros, né? Porque a gente pensa que era só grego que morava lá, mas não era, viu? Como em todo lugar, né? Você vai ter pessoas naturais da cidade e pessoas que são estrangeiros, ou seja, pessoas fora da cidade que, vamos dizer assim, que assumem esse lugar para viver. Né? E aí, veja, por assumir esse lugar para viver, ela vai trazer também as suas idiosincrasias, ou seja, ela vai trazer todos os seus pressupostos para dentro dessa cidade. E aí, veja, você não tem uma cidade, vamos dizer assim, pura. Né? Então, essa questão de ter uma ideia única, não ter diversidade, isso não existe, né? Porque as pessoas, elas vão ter posicionamentos diferenciados. Até mesmo dentro, né, vamos dizer assim, do contexto daqueles que são nacionais, ou seja, daqueles que são naturais, eles já divergem entre si. Imagine outros que se achegam, né? Então, você vai ver que vamos dizer assim, é uma infinidade de pensamento e existe também várias mentalidades ali presentes, né? Por isso que a cidade de Atenas era uma cidade do sincretismo. Né? O que é isso? Tinham várias religiões. O panteão, né, grego, ele era muito próximo do panteão, se a gente não pode dizer, era parecido com o panteão romano, né?
e eram deuses, vamos dizer assim, que representavam a imagem do ser humano, então eram deuses com toda essa fisionomia humana, né? E cada um deles representava uma força da natureza, né? E acima deles estava Zeus. Só que você tinha ainda na cidade de Atenas, exatamente por conta, vamos dizer assim, das pessoas que migraram, né, para essa cidade, várias outras religiões, né? Você tinha presença muito forte do ocultismo, né? Associadas à feitiçaria, né? Então, a magia. Então, isso era bastante presente. Você tinha a cidade de Atenas reconhecido pela filosofia, então, se a gente, quando fala de Atenas, já lembra logo, né? Platão, Aristóteles, né? Sócrates. Então, você vai ver que a cidade de Atenas, ela respirava, né? Ela respirava esse conhecimento e essa necessidade de conhecer. Então, veja, só que quando nós estamos falando desse contexto específico, ela já não era reconhecida, vamos dizer assim, ela não tinha tanto reconhecimento quanto, né, Atenas dos filósofos, né, de Sócrates, de Aristóteles. Você tem aí, vamos dizer assim, um declínio de Atenas, da cidade de Atenas, mas por conta das conquistas, né, por conta, assim, das guerras travadas. Então, você tem uma série de eventos ou de episódios que eclipsaram exatamente nessa perspectiva de uma cidade que não tinha mais vamos dizer assim, um reconhecimento próprio, mas ela ainda era bastante importante e ela ainda influenciava o mundo, né, a mentalidade do mundo. Né? Então, apesar dela não ser expoente, essa palavra, eu acho que essa é a certa, né, porque quem dominava era Roma, a questão de poder. Então, apesar dela não dominar esse poder militar, né, mas ela ainda continuava influenciando o pensamento, né? E quando você influencia o pensamento, você sabe que a força ela é muito mais contundente. Por quê? Porque ela vai mover o posicionamento, né, das pessoas. Embora, né, ela já tinha perdido bastante dessa sua força, né, dentro desse contexto de Paulo. Você vai ter, então, dois locais, né, que são bastante conhecidos da cidade de Atenas, e interessante que esses locais são locais, inclusive, que ajudaram esse processo da democracia, né, que é o Ágora. Então, o Ágora era constituído de uma praça em que as pessoas chegavam e discursavam para aqueles que estavam ali ouvindo. Então, era uma forma de você exatamente contar novidades, né? E quando as pessoas são movidas pelas novidades, isso aí é algo preocupante. Por quê? Porque ela não tem firmeza daquilo que ela é. Então, chegou a novidade, o que acontece? Ela acaba, vamos dizer assim, ouvindo e ela vai ser de novidade em novidade, então a pessoa vive da novidade, mas ela não faz essa reflexão entre aquilo que ela pensa e aquilo que está sendo apresentado, né? Isso é bem, vamos dizer assim, fácil de observar quando, por exemplo, vem alguma coisa que causa, deixa eu ver, surpresa e que você não tem o controle, porque você, de fato, né, não sabe quem a origem e você não sabe o que move, né, a vida. Então, o que você faz? Você olha para a realidade e você fica com desesperança.
E por quê? Porque você não tem o controle, né? E o ser humano, ele gosta de ter o controle das situações, das circunstâncias, né? E para ele é bem complicado, né, quando isso não acontece. Mas aí você vai perceber, né, que o Ágora, então, era um espaço em que as pessoas chegavam e lançavam as ideias, né? Então, é nesse espaço aí que nós vamos trabalhar, e também do Areópago, né? Que era o quê? Que era o conselho, né? Das pessoas que se preocupavam com a educação, então elas supervisionavam a educação e elas também supervisionavam a questão da religião. Então, veja, quando você tem o Areópago, né, era algo que as pessoas eram levadas para explicar o seu posicionamento, né? E se elas eram levadas para explicar o seu posicionamento, então, inicialmente elas não eram, vamos dizer assim, julgadas, né? Não era um tribunal para julgamento, mas de ouvir, né, inicialmente aquilo que era apresentado. Bom, nós temos então 4 ideias, né, associadas ao estilo de vida presente lá na Grécia, ou em Atenas, desculpa. Primeiro, você tinha um pluralismo de filosofias, principalmente porque lá é o berço da filosofia, então, e como existia a questão da novidade, então você vai perceber que a novidade, então, era aquilo que impulsionava. Então, o que se crescia lá? Várias filosofias. E esse pluralismo, olha só, né? Ele vai dizer que existem várias ideias e não existe uma ideia que norteia, vamos dizer assim, a vida, mas você vai, na verdade, escolher, aí cai exatamente no relativismo, porque o pluralismo puxa o relativismo, cada um vai escolher as suas próprias verdades de acordo com a filosofia que melhor se adequa à sua vida. Então, veja, não existe algo que é absoluto, né? Mas o ser humano escolhe, né, aquilo que lhe convém e aquilo que lhe ajuda a explicar a realidade. E aí, veja, por conta disso, né, você tem o quê? Você tem uma perspectiva associada à superstição também. Porque, veja, se são várias filosofias, cada um escolhe a sua verdade, então, veja, eu sou guiado, olha só, eu sou guiado ou guiada pelo acaso. E aí, veja, eu procuro o quê? Eu procuro crenças e eu procuro, vamos dizer assim, ideias que vão satisfazer os meus desejos mais profundos. Então, eu vou atrás das superstições e por ela eu pauto a minha vida. Então, é como se eu fizesse assim, se eu estou doente, eu faço, vamos dizer assim, eu ofereço alguma coisa em troca para a minha recuperação. Se eu quero conquistar alguma coisa, eu vou lá e ofereço outra coisa para que eu tenha essa conquista. Então, veja, é um troca-troca, é um dá-dá, né? Então, eu não pauto por aquilo que é, mas por aquilo, entendeu, que eu pretendo conquistar, eu pretendo alcançar. Então, é algo muito subjetivo, né? E não apenas subjetivo, né? Só subjetivo, mas é algo também, vamos dizer assim, bem sincretista, né? Porque aí eu vou atrás, né, daquele que melhor oferece, vamos dizer assim, um prêmio, né, que satisfaça os meus desejos, né, pessoais. Então, veja lá, por isso que a gente vai dizer que eles estavam presos, né, no mundo que eles não compreendiam. E por que não compreendiam? Exatamente pela questão, né? Eles não sabiam qual é a origem, eles não sabiam qual é a missão do ser humano, né? Eles não sabiam para onde eles iriam. Então, vejam,
são 3 perguntas essenciais, né, que estão presentes na filosofia desde, vamos dizer assim, desde o seu nascimento, né? Né? Então, vai dizer de onde vim, né? Quem sou, para onde vou. Né? Então, são as 3 perguntas básicas, né, que fazem com que o ser humano tente compreender a sua própria essência e a sua própria existência. Mas veja, se eu não consigo explicar isso, principalmente porque, veja, eu vou me adequando àquilo que tem e não àquilo que é. Então, isso vai causando o quê? Desesperança. E principalmente desespero, né? Então, se a gente fosse fazer uma análise, quando a gente não tem uma resposta sobre qual é o significado da vida, ou seja, qual é o sentido da vida, isso me causa vamos dizer assim, uma frustração, né? E uma representação que a gente chama nihilista, ou seja, do nada. Então, eu vivo para o nada. Olha só que desesperador, né? Para dizer uma palavra bem apropriada. E não apenas isso, né? É algo que não traz respostas, né? E essas respostas, elas acabam, vamos dizer assim, nos impactando de tal maneira que a gente vive sem saber viver, né? A gente vive sem saber o porquê. E isso é muito triste, né? Porque vai de encontro àquilo que Deus idealizou, né, para a nossa vida, né? Então, é algo que machuca, né? E a gente fica com dor, né, diante dessa realidade tão, vamos dizer assim, tão triste, tão esvaziada de sentido. Então, você tinha, na verdade, né, lá, né, na Atenas, né, onde Paulo se encontra, 2 grupos, né, e duas filosofias muito enraizadas, né, que era o epicurismo e o estoicismo, né. Os epicureus, né, eles tinham a ênfase no hedonismo, ou seja, no prazer. Por isso que aproveite a vida, viva o hoje, amanhã não importa, né? Você tem que buscar respostas naquilo que você faz, naquilo que você, vamos dizer assim, naquilo que você acredita que é correto. Então, veja, só por aquilo que eu estou dizendo, você já pode fazer conexão, né, com aquilo com alguns pressupostos, vou dizer assim, né, que estão presentes na nossa realidade, né? Então, viva a vida, faça aquilo que lhe dá prazer, né? Aproveite enquanto é tempo, né? Outra coisa, aqui, o que importa são as suas experiências, o que importa é você, é o seu eu, né? Então, a gente vai ver que a centralidade está na experiência, né? Ou seja, nesse subjetivismo, né? Então, a ênfase naquilo que é individual, né? Aquilo que é pessoal, na matéria, porque se eu aproveito a vida, aproveito aquilo que eu posso ter. Então, a ênfase é no ter, não no ser. E tudo isso distanciado da presença de um Deus. Não existe Deus, né? O que existe é a minha experiência, é a minha cognição que, vamos dizer assim, que abstrai e que se apropria dessa realidade. Bom, e a realidade é aquilo que eu consigo pegar, aquilo que eu consigo perceber pelos meus 5 sentidos. Bom, a partir disso você já vai ver também, né, que o conhecimento é o conhecimento da familiaridade, né? Por quê? Porque é aquele que eu absorvo pelos meus sentidos. E só existe aquilo que os meus sentidos conseguem captar. Fora disso, não existe outra realidade.
Então, veja, os epicureus, né, eles, eles olhavam para Atenas, né, com aquele sincretismo todo, e eles diziam, isso é tudo fruto, entendeu, da invenção humana, isso não existe, o que existe é aquilo que eu posso sentir, eu posso pegar, que eu posso olhar, e não aquilo, entendeu, que está distanciado de mim. Já os estoicos, né, eles não aceitavam, né, por exemplo, esse pluralismo também de Deus, eles achavam que existia um Deus mundial, né, e se existia um Deus mundial, né, a explicação estava dentro dessa ótica também mundial. Eles também enfatizavam que não era bom nem sentir prazer nem dor, mas a gente precisava o que? Aguentar a vida. Ou seja, passar pela vida aguentando a vida. Então, é como se eu olhasse para a vida e dissesse assim, ó, é boa? Aguente. É ruim? Aguente. Né? Você não tem outra escapatória. Né? É aquilo que ela é. Então, é como se fosse o seu karma. Né? Esse é o karma que você vai levar. Se ele é bom, se ele é ruim, aguente. Né? Então, veja, por conta disso, as pessoas seguiam, né, a sua própria razão no que diz respeito à verdade. Então, veja, a verdade é aquilo que eu constituí enquanto verdade. E que Deus estava presente em tudo. Então, essa perspectiva de Deus mundial é o Deus que está presente em tudo. Então, Deus estava presente na água, ele estava presente, vamos dizer assim, nos elementos constitutivos da natureza, ele estava presente, vamos dizer assim, nos símbolos. Então, veja, eles eram panteístas, é o Deus em tudo, em todos, né? E eles diziam o seguinte, olha, porque existe um Deus mundial, eu sigo a minha própria razão, então eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus, né? E por isso que eu aguento a vida, né? Porque eu tenho que ter essa, vamos dizer assim, essa força interior para poder passar pelo meu karma, né? Para poder, vamos dizer assim, viver e responder de acordo com aquilo que, vamos dizer assim, que eu fui predestinada, né, a, a viver, né? Então você vai ver que entre os epicureus e os estoicos existia uma grande diferença de pensamento, né? E a gente vai ver que os epicureus, eles eram mais, né, polares, e os estoicos, eles eram mais animistas, eles eram panteístas. Então, você vai ter também uma outra, vamos dizer assim, uma outra separação, né? Os epicureus, eles não acreditavam, né, na presença, vamos dizer assim, de Deus, e os estoicos já acreditavam nesse Deus, mas esse Deus panteísta, ou seja, é o Deus que está em tudo e em todos, tá? É necessário também dizer, né, que os epicureus, né, eles eram, vamos dizer assim, muito mais existencialistas, né, e os estoicos, vamos dizer assim, eles eram muito mais, como é que eu posso dizer, espiritualistas. Essa é a palavra, né? Então, um dizia, olha, viva a vida. O outro dizia, aguente a vida. Então é aquilo, come, bebe, faça tudo hoje, porque amanhã você não sabe o que vai acontecer. E os estoicos diziam, ó, come, bebe e aguenta aí o que você é. Né? Se for bom, se for ruim, é o que tem para você. Né? Então, esse era o contexto, né,
em que Paulo se defronta, né? Um contexto não muito animador, não é verdade? Por conta disso, né, veja, ele se percebe, ou ele se apercebe, do que? Da idolatria presente, porque era uma cidade, né, sincretista. Ele percebe ainda que as pessoas não sabiam quem era Deus, então elas não tinham a mínima noção da existência de um Deus pessoal, relacional, né? Não era um Deus distanciado e também não era criado, né, pelo ser humano. E é sobre isso que ele começa a compartilhar no Ágora. Quando ele começa a compartilhar, né, sobre a existência desse Deus, né, e ele o faz interessante, né, tendo esse olhar, né, para a cidade, e ele aproveita desse contexto para falar à cidade, para que as pessoas possam entender. Vamos dizer assim, as pessoas que faziam parte do conselho do Areópago, e nossa, eu escrevi o nome errado, tá, gente? Areópago, né? Quando ouve, né, sobre essa novidade, o que eles fazem? Eles vão mandar chamar Paulo para dizer, ó, peraí, explica aí para a gente o que a gente está querendo entender. A gente está querendo entender essa nova novidade aí que você traz, esse novo ensino, porque a gente ainda não ouviu falar sobre isso. E lembre-se, né, o órgão ele é responsável pela educação e pela religião. Então, veja, era algo que iria impactar exatamente os processos formativos associados, olha só, né, ao desenvolvimento do ser humano e da sua, vamos dizer assim, e da sua relação com aquilo que é transcendente. Então, isso de fato preocupa, né, esse conselho, e por conta disso eles vão, na verdade, chamar, né, para que Paulo possa dar explicações e dizer exatamente, olha só, qual era o sentido, o significado daquilo que ele estava ensinando. Isso porque eles tinham pressupostos, né? Quais eram os pressupostos, né, desse povo, né? Primeiro, eles achavam que o universo foi criado, vamos dizer assim, de uma maneira involuntária, ou seja, foi criar, ela simplesmente surgiu, por isso que é impessoal, ou seja, não tem a influência de uma pessoa. Então eles não tinham a noção do Deus criador. Eles acham também que o destino é impessoal, ou seja, o destino é fadado, né, para todos, mas não tem uma pessoalidade, ou seja, não atinge a pessoa enquanto indivíduo, né, mas vamos dizer assim, é uma coletividade, e aquele destino é para qualquer um, independente das suas escolhas, do modo como vive. Eles não percebiam que o sentido da vida, por isso que não tinha um propósito essencial, né? Então, ou é viver o hoje, ou é aguentar a vida, né? Então, veja, não tem um meio termo, não tem, por exemplo, um, um significado que possa, de fato, contribuir para que a pessoa enxergue essa realidade de maneira diferente. E outra, eles não tinham um relacionamento com a divindade fiel. Então, veja, eles tinham, apesar de ter um panteão lá, mas o panteão, ele agia de acordo com a vontade dele, fazia aquilo que ele queria fazer, ele não estava pouco se importando com um ser humano. Então, veja, são Deus criados, mas Deus que exercem a força, Deus que exercem o poder, segundo os seus próprios objetivos. Então, o seu próprio olhar egoísta, né? Então, imagine aí deuses egoístas, né? Que só se preocupam com aquilo que eles querem, e não aquilo que, por exemplo, e não fazer, por exemplo, um relacionamento e travar um diálogo com o ser humano, né? Então, era um Deus distanciado. Então, veja só, esses pressupostos foram muito bem observados por Paulo. O apóstolo Paulo, ele compreendia muito bem o contexto, por isso que quando ele vai conversar, né, tanto no Ágora quanto no Areópago, ele vai conversar a partir da própria cultura que eles
vamos dizer assim, que eles desenvolveram, né? E por que isso? Porque, veja, se ele chegasse lá, né, e falasse sem fazer essa conexão, as pessoas não iriam compreender, e eles iam chamar Paulo um incauto. E foi o que aconteceu, ou seja, uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa ignorante, né? E foi isso que o grupo dos epicuristas quis fazer, mas eles não conseguiram, né? Principalmente porque Paulo tinha um conhecimento muito grande da cultura grega. Então, veja lá, por isso que o que mais inquietava, né, o grupo era o ensino que Paulo tinha, ou seja, essa nova doutrina que ele ensinava. E para eles, olha só, né, Paulo estava falando de dois deuses, né, de Cristo e a ressurreição, porque a ressurreição para eles também tinha um nome, né? Então, eles achavam que Paulo estava ensinando sobre dois deuses e não sobre Cristo e aquilo que aconteceu com Cristo. Principalmente, né, porque, veja, como eles eram sincretistas ou materialistas, eles não iriam nunca acreditar dentro de um processo de, vamos dizer assim, de retorno à vida que não fosse por meio vamos dizer assim, para os estoicos, por meio de vamos dizer assim, de um retorno reencarnacional, né? Ou seja, para eles isso, na cabeça deles isso não funcionava, né? Ou seja, a pessoa retornar, né? Ela mesma, não porque passou, por exemplo, por estágios de evolução do espírito, nada disso, né? Era algo que para eles isso não tinha sentido, não fazia sentido, né? Então, por conta dessa questão, né, eles achavam que Paulo estava falando, né, sobre a presença de dois deuses. E aí, por conta disso, você tem duas reações, né? Primeiro, a reação dos epicuristas, que eles tentam desautorizar o ensino de Paulo, né? E como é que eles tentam desautorizar o ensino de Paulo? Eles chamam Paulo de tagarela. E é interessante, né, que toda vez que a gente não concorda com alguém, né, o que a gente faz? A gente tenta ridicularizar, ou seja, desacreditar aquilo que é falado, né? Ridicularizar o comunicador. E por que a gente faz isso, né? Exatamente porque a gente utiliza vamos dizer assim, um artifício, que é o artifício da falácia, né? Falácia ad hominem, que é falar contra o homem, né? E é exatamente isso que foi feito, né? Começaram a dizer, olha, você tá vendo, tá ensinando um monte de coisa e essas coisas que você ensina não tem sentido nenhum, porque você pega várias ideias aí, joga, junta essas ideias e ainda diz que essas ideias são suas, né? E só que não vem nada de você, né? E, e Paulo reage muito bem a essas questões, né? Ele tinha, ele tinha uma consciência do que ele cria muito forte, e isso não abalou, né, a sua fala, muito pelo contrário, né? Isso ajudou, inclusive, a fazer a defesa que ele faz, né? Vamos dizer assim, a partir do versículo 24 em diante, né? Até o 34. Então você vai ver, né, que os epicuristas, eles, na verdade, eles fizeram resistência, né, a Paulo, e fizeram essa resistência exatamente porque eles começaram a refletir no que Paulo estava dizendo, né? Então, a melhor maneira, né, de quando eu reflito e eu não consigo combater, né, com os meus argumentos, é desautorizar, né? É desacreditar aquilo que é dito, né? O segundo, ou a segunda reação foi do interesse, mas o interesse, né, sem a compreensão, exatamente por conta
dessa questão deles não compreenderem que Paulo não estava falando de dois deuses, mas de um só, ou seja, de Cristo e aquilo que ocorreu com Cristo, né? Porque, veja, se a ressurreição não ocorreu, tudo aquilo que nós pregamos, né, é esvaziado, né? Então, veja, a ressurreição é como se fosse o ápice, né, do plano salvífico, né, de Deus, porque ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, né, nós temos, vamos dizer assim, esperança, né, e esperança nele, não é esperança em outra coisa, né, mas é esperança em Cristo, porque Cristo venceu a morte. E ele detém hoje o quê? As chaves, né, da vida e da morte. E se ele detém essa chave, é nele que a gente pode confiar, né? Porque ele se tornou um sacrifício perfeito, né? Não existe imperfeição naquilo que o Cristo fez, né? Então, a mensagem do Evangelho, ela se completa em Cristo, né? Ele veio, ele se deu por nós e ele ressuscitou e espera, né, um dia retornar para buscar aqueles que são seus, ou seja, aqueles que acreditam na sua verdade. E exatamente, né, eles acreditavam, né, nos dois deuses porque a ressurreição no grego significa anastasis, então eles achavam que a ressurreição era um nome atribuído, né, a uma pessoa, né, Anastasis. Mas aí Paulo vai dizer que não é bem assim. E essa reação ela é importante para a gente também compreender. Por quê? Porque, de fato, né, nem sempre quando você fala do evangelho, as pessoas vão aceitá-lo, né, de uma maneira tranquila, né, vai ter reação. Né, e a gente tem que estar preparado para essas reações. Reconhecendo, né, qual é o ponto de partida dessas pessoas para que a gente possa confrontar, ou seja, para que a gente possa trazer a versão do porquê que nós nos posicionamos assim, não de outra maneira, né? Então, é muito interessante quando a gente conhece o contexto para que a gente possa, na verdade, inserir esse texto. Né? E Paulo, ele faz isso de uma maneira brilhante, assim como ele fez em Corinto, assim como ele fez em Tessalônica, assim como ele fez em Bereia, e, vamos dizer assim, nos lugares onde ele passou, né? Porque era necessário vamos dizer assim, esse olhar mais amplo para que a finalidade, que era a comunicação do evangelho, pudesse gerar significação. Então, veja, comunicar é tornar comum. E era isso que era a proposta dele, tornar comum a mensagem do evangelho, fazer com que as pessoas compreendessem, né, qual era o alcance desse evangelho na vida. Diante disso, então, né, a reação que foi, vamos dizer assim, que surgiu exatamente foi do conflito, né? Porque começou a chocar com aquilo que eles defendiam, com o posicionamento que eles tinham acerca da vida. E aí, veja, né? Ele vai iniciar a fala exatamente, né, vamos dizer assim, com a parte que mais era defendida por eles, né? Por exemplo, que o universo era impessoal, né? Que não existe, o propósito não tinha, vamos dizer assim, uma raiz, que o destino era impessoal, né? E aí, veja só, ele vai e diz assim, olha, gente, existe um começo de tudo, né? E a vida tem propósito. Então, ele combate o acaso, né? E por que ele combate o acaso? Porque as pessoas precisam entender que não é o acaso que vai nos proteger, né? Então, tem inclusive uma música, né, muito comum e, vamos dizer assim, muito presente na realidade brasileira,
que prega isso, né? Que o acaso vai nos proteger enquanto a gente estiver, né, desprotegido, desprevenido, né? É como se o acaso fosse, vamos dizer assim, aquilo que estabelece ou o meu fracasso ou o meu sucesso, né? O meu erro, o meu acerto, né? A minha sorte ou o meu azar, né? Então, eu tenho que contar com o acaso, e o acaso é que dirige, né, a minha vida. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, tá tudo, não é assim, né? Vocês estão, vamos dizer assim, vocês estão enganados naquilo que vocês estão pensando. Vocês estão equivocados em relação à vida, em relação à origem, em relação ao propósito dessa vida. Então, veja, olha lá. O acaso, olha só o que nos diz. Acontecimento, né, cujas causas se ignoram, casualidade, ocasião imprevista, sorte, azar, né? Agora, imagine a gente pautar a nossa vida, né, fundamentados no acaso. Ou seja, eu vivo e vai acontecer, se for sorte, se for azar, se for bom, se for ruim, a gente vai vivendo. Né? Então, veja, o acaso define bem, né, tanto, vamos dizer assim, o pressuposto, né, defendido pelos epicureus, como também pelos estoicos. Né? Aproveite a vida ou aguente a vida. Né? Então, viva aí o acaso. Né? O que der, o que acontecer, você não vai ter controle, você não tem, vamos dizer assim, você não sabe qual é a finalidade, você não tem sentido. Então viva, deixe, deixe a vida me levar. Olha aí, mais uma outra música também no contexto brasileiro que apresenta, né, essa perspectiva e uma perspectiva equivocada. Né? Bom, diante disso, né, você vai ver que Paulo vai responder exatamente as questões essenciais, que eles não sabiam responder. Por isso que eles eram guiados pelo acaso. Né? Então, ele vai dar respostas contundentes, fundamentadas, né, sobre, né, essas questões: de onde vim, quem sou, para onde vou. E são perguntas, olha só, né, que ainda estão presentes na base da filosofia. Se você for estudar filosofia hoje, você vai encontrar essas perguntas no meio do caminho. Né? Então, são perguntas que ainda pautam, né, a questão dos filósofos. E se elas ainda pautam a questão dos filósofos, significa que os filósofos ainda não conseguiram dar respostas a essas questões tão fundamentais que, né, a perspectiva bíblica trabalha de uma maneira completa. Né? Isso que eu acho belo, né? A cosmovisão cristã bíblica, ela responde e a partir da sua resposta nós temos a esperança. Olha só, ela começa com a esperança e ela termina com a esperança. E a esperança, olha só, ela afugenta o medo, né? Quando a gente tem esperança, a gente não tem medo. Por quê? Porque a gente tem a certeza do propósito da vida, né? E ter essa certeza é algo inegociável, né? E por que algo inegociável? Porque quando eu sei, né, por que estou aqui, qual é a minha origem, né, e para onde eu vou, eu sei exatamente qual é o sentido da minha vida. Né? E é sobre esse sentido, né, que nós vamos trabalhar. Observe que Paulo ele vai aproveitar as lacunas deixadas pela cosmovisão, pela visão secularista, para trabalhar exatamente a sua mensagem. Por quê? Porque ele sabia que a tônica de vida em Atenas era ouvir contar novidades. E
a mensagem do evangelho para eles era uma novidade. Só que uma novidade que não é feita ao acaso, a esmo, mas era uma novidade que vinha, olha só, fundamentada desde o princípio. Então, não era uma novidade construída pelo ser humano para fazer com que ele, vamos dizer assim, abandonasse e seguisse essa novidade apenas, por exemplo, por emoção, né? Porque foi atingido no seu sentimento. Era uma novidade racional que era fundamentada, olha só, desde o princípio, porque Deus revelou, né? Então, veja, era uma mensagem que não podia ficar escondida, né? E que não podia, de fato, vamos dizer assim, não ser transmitida. Ela precisava ser testemunhada, porque ela contava e ela trazia, né, no seu cerne algo que é muito profundo, né, para o ser humano, é muito caro ao ser humano, que é o entendimento do propósito da sua essência e da sua existência. E esse propósito da sua essência e da sua existência está em Deus, né? Porque foi Deus que criou esse ser humano. Então, veja, para a próxima aula, nós vamos então trabalhar com a defesa. E por quê com a defesa? Porque nós vamos encontrar na defesa de Paulo os pressupostos, né, que sustentam a visão de mundo que ele tinha e que podem ser, vamos dizer assim, colocados como pilares da essência da fé cristã. Então, na aula, no estudo que vem, né, nós vamos trabalhar com a essencialidade da visão bíblica. Vou parar aqui o compartilhamento, né, e dizer a você que é muito importante, né, que a gente saiba qual é o fundamento, ou quais são os fundamentos, né, que sustentam a nossa visão de mundo. E por quê? Porque quando a gente reconhece quais são os nossos fundamentos, a gente pode, né, tecer defesas, e não apenas isso, dar razões dessa fé que nós, vamos dizer assim, aceitamos. E aceitamos porque cremos, né, nos apropriamos dessa verdade. Nós fomos atingidos pela mensagem do Evangelho. Nossa, isso é muito, muito belo, né? Quando a gente abre, né, a nossa visão, quando os nossos olhos são abertos por essa perspectiva, né? E uma perspectiva que nos ajuda a compreender quem de fato Deus é e por que ele se revelou, né? E da maneira que ele se revelou e por que ele traçou esse plano perfeito, né? Para atingir a humanidade como um todo. É claro que, né, a gente vai compreender que a cosmovisão bíblica, ela também é sustentada pela fé, então pela fé nós aceitamos, mas isso não retira de nós, né, ou não retira daquilo que nós cremos, né, a razão. Então veja, nós usamos a razão, né, a reflexão para fazer as ponderações, para encontrar o sentido, né? Então, a nossa fé não é uma fé irracional, né, mas é uma fé refletida. E essa fé refletida, ela é indicativa de que há uma lógica, né? E essa lógica, ela é necessária para que haja compreensão, para que haja um processo de significação. Então, veja, quando Deus fala conosco, ele significa, né, a sua revelação.
né? Então, não é algo que é feito somente para convencimento, né? Porque não é isso, né? É algo que a gente tem que colocar em prática. Esse é o conhecimento, é chegar à prática. Eu dou os pressupostos, mas os pressupostos que vão me levar à prática, ou seja, a ação efetivada, a fé refletida em ação. É lindo isso, né? A fé refletida em ação. O que nós estamos, na verdade, trabalhando é com essa fé que movimenta, que dinamiza os relacionamentos, com essa fé que nos impulsiona, né, a ter uma mentalidade pautada naquilo que Deus é e naquilo que Cristo fez por nós, né? Então, é isso que faz toda a diferença dentro de uma visão bíblica, né? Eu espero, né, que essa aula tenha ajudado a refletir ainda mais sobre a perspectiva bíblica, né, sobre as visões de mundo e como é que elas funcionam na realidade social. Inclusive, né, a que nós tratamos hoje, ela está muito presente, né, na realidade. A gente pensa, olha só, nós estamos falando de Atenas, né, do primeiro século, e a gente vai ver, olha só, né, reverberações, ou seja, influências ainda dessa mentalidade na contemporaneidade, né? Então, quando se fala de pluralismo, né, de hedonismo, de relativismo, isso não são assuntos de hoje, né? São assuntos que acompanham a própria humanidade, a sua trajetória histórica, né? Principalmente porque ela não quer aceitar, né, um princípio valioso, que Deus é, né? E ele sendo, ele tem o controle, tem a autoridade, tem a soberania sobre todos e sobre tudo. Né? Que Deus possa abençoar, né, a sua vida, e nós vamos orar para encerrar esse momento. Senhor Deus, nós queremos entregar, Senhor, este estudo em tuas mãos, que tu possas, ó Pai, comunicar-se através, Senhor, daquilo que foi trabalhado, que as pessoas possam compreender que aquilo, Senhor, que nós cremos é algo que vem de Ti, que Tu nos revelaste, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque Tu quiseste, Senhor, nos mostrar um caminho perfeito a partir de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo por nós. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que Ele representa em nossas vidas. E muito obrigada, Pai, porque a partir de Cristo nós podemos também, ó Pai, alcançar o perdão e alcançar, Senhor, a salvação. Muito obrigada, ó Pai, por esse dia, é no Teu nome que nós oramos. Amém. Amém, que Deus esteja com você nesse momento e que esse estudo possa ser um estudo que traga novidade, né? Na sua perspectiva, no seu olhar. E aí, Regina? Compreendido? Eu vou finalizar a gravação, né? E que a gente possa caminhar, né? Estamos chegando ao fim dessa série de estudos. Deixa eu finalizar a gravação. Então, até mais.